Nessa aula nós vamos falar sobre cabeça óssea e vamos falar sobre alguns ossos, como o occipital, interparietal, parietal, parasfenoide, pré-esfenoide, temporal, frontal e o pterigoide. Mas antes disso nós vamos falar do crânio como um todo. O crânio ele vai ser formado em sua maior parte por ossos planos, sendo que existem alguns que são irregulares. Ele também vai alojar e proteger estruturas como o encéfalo, os órgãos do sentido, como olfato, paladar, visão, audição e equilíbrio, e o início dos sistemas digestório e respiratório. Além disso, nele vão se fixar os dentes. Anatomicamente, seus ossos podem ser agrupados como ossos crânicos e ossos da face. E eles vão apresentar o crânio vai apresentar duas articulações móveis. Uma é a temporomandibular, que é uma articulação sinovial, e outra é a temporoioide, que é uma sindesmose. As demais articulações vão ser suturas, que geralmente acabam sofrendo um processo de ossificação, o que torna difícil, às vezes, até a identificação dos ossos, a separação de um do outro. Quais são os ossos crânicos? São aqueles que vão envolver o encéfalo, formando uma cavidade que é chamada de cavidade craniana. E quais são esses ossos? O osso occipital, o interparietal, o esfenoide, que é subdividido em basesfenoide e pré-esfenoide, os pterigoides, os temporais, os parietais, os frontais, o etmoide e o vômero. Reparem que alguns ossos aqui estão no plural, e outros no singular. Ou seja, porque os que estão no singular são ímpares e os que estão no plural são pares. Os ossos faciais são aqueles ossos que formam a face do animal. Eles são os ossos nasais, as conchas nasais ventrais, as maxilas, os lacrimais, os incisivos, os palatinos, os zigomáticos, a mandíbula e o ossóide. Nessa figura aqui, então, nós podemos observar o crânio de um felino, um cão, um bovino e um equino. Todos vistos de lado, de perfil. Para a gente justamente mostrar algumas características gerais que diferem entre os mamíferos domésticos. Reparem que essa ponta aqui, que é o processo cornual, só aparece no crânio do bovino. Outra coisa que cabe destacar é justamente o tamanho do osso onde fica esse processo cornual. No bovino, que é bem maior do que nos demais mamíferos domésticos, que é o osso frontal. Esse osso frontal, no bovino, ele forma todo o teto aqui da cavidade craniana e se estende até aqui atrás. Nos outros mamíferos domésticos, ele fica restrito mais a essa parte mais rostral da cavidade craniana. Outra diferença que a gente pode ver é a presença desse processo zigomático do osso temporal, que a gente pode observar aqui no equino, esse aqui, e no bovino, que ele faz contato com essa estrutura aqui, que é o arco zigomático. No felino e no cão, esse processo ele não chega a tocar aqui o arco zigomático, como a gente vê. Ele é só essa ponta aqui. Isso também vai ocorrer no suíno, embora ele não esteja representado aqui no suíno, também é assim, como no cão e no gato. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é que, como eu falei no slide anterior, o crânio ele serve para fixação dos dentes. E reparem que no bovino, nesse osso aqui, que é o osso incisivo de todo mundo, no osso incisivo de todos os mamíferos domésticos, com exceção aqui do bovino, você tem os dentes incisivos presos a ele aqui. Tá? No bovino, eles não têm os dentes incisivos superiores, daí o osso incisivo dele não cortar esses dentes. Além do mais, o crânio do bovino, se a gente olhar, devido a esse crescimento grande aqui do osso frontal,
ele empurra esse osso aqui, ó, que a gente consegue ver em todos os outros mamíferos domésticos, que é o parietal, e esse pequenininho aqui, o interparietal, todos eles são empurrados aqui para trás, devido a esse crescimento excessivo. Outra coisa aqui também que a gente pode prestar atenção de diferença, ó, o osso lacrimal, ele vai ser bem evidente no ruminante aqui e no equino. Já se você olhar aqui, ó, no carnívoro, no cão, ele até aparece um pouco, mas ele vai ficar praticamente dentro dessa cavidade aqui, que é a cavidade orbitária, onde fica o globo ocular, e no felino ele é totalmente aqui dentro. Falando em órbita, é bom a gente relembrar o nome de alguns espaços aqui. Que um deles é essa cavidade orbitária, que aloja o globo ocular. Atrás da cavidade orbitária, esse outro espaço aqui aloja o músculo temporal, daí o nome de fossa temporal. E abaixo do arco zigomático, esse espaço aqui é a fossa ptérigo-palatina. Essa figura aqui, mostrando o crânio do cão numa vista lateral, que é de perfil, esse aqui numa vista dorsal e aqui numa vista ventral, porque naquelas outras figuras que nós vimos, comparando 4 mamíferos domésticos diferentes, a gente não tinha vista dorsal nem ventral, só essa vista lateral aqui. Então, identificando aqui de novo, o osso occipital, ele forma a parede caudal aqui da cavidade craniana, que é esse espaço aqui onde se aloja o encéfalo. O interparietal fica aqui com o parietal, o frontal, formando essa parte de cima, que é o teto. As paredes laterais aqui vão estar sendo formadas pelo temporal, pelo basesfenoide, o pré-esfenoide, o palatino, o pterigoide, o vômer, só pode ser visto aqui ventralmente, e o etimoide, que para ser visto ele tem que, você tem que abrir aqui a cavidade craniana, olhar aqui no interior, ele vai separar a cavidade craniana, que é onde fica o encéfalo, da cavidade que está aqui na frente, que é a cavidade nasal. Então esses ossos que eu mencionei, eles formam a cavidade então craniana, que é a cavidade que envolve o encéfalo. Nessa parte aqui da frente, onde estão alguns ossos da face, existe uma cavidade que é a cavidade nasal. Então, aproveitando essa vista ventral aqui, a gente observa, né, melhor esse osso aqui, o pterigoide, que ele aparece bem melhor aqui na vista ventral, o vômer, que a gente só pode ver nessa vista, tá? E a gente vê essa parede aqui, ó, que vai separar a cavidade que está aqui, que é a cavidade nasal, da cavidade que se encontra aqui abaixo dela, onde ficam os dentes, que é a cavidade oral. Isso aqui é o que a gente chama de palato duro. Esse palato duro a gente está vendo, ó, que ele é formado pelo osso palatino, pelo osso maxilar e pelo osso incisivo. Formando aqui a base do crânio, nós temos uma parte do occipital, uma parte do temporal, o basesfenoide, o pré-esfenoide, o pterigoide, o palatino e o vômer. Nessa figura, nós podemos observar então 2 ossos que faltavam aqui para terminar de falar de todos os ossos do crânio. Esse aqui que é a mandíbula, e esse aqui é o ponto de articulação da mandíbula com o osso temporal aqui, que é a articulação temporomandibular, que a gente já falou que é uma articulação sinovial. E esse outro osso aqui, que é o ocioide, que vai se articular aqui na base do crânio através de uma cartilagem, que é a cartilagem tipanoioide. Por isso essa articulação é uma sindesmose. Esse osso também vai se articular aqui com a laringe, com uma das peças de cartilagem da laringe, que isso vai ser estudado quando for estudado o sistema respiratório. Então, com isso, a gente terminou a lista dos ossos do crânio, da cabeça óssea. Então, como eu disse anteriormente, essas articulações aqui entre os ossos são chamadas de suturas, só que essas suturas elas sofrem um processo de ossificação e esses ossos começam a ficar fusionados uns com os outros, tornando então, às vezes, difícil a identificação, a separação desses ossos. Nos animais mais jovens é mais fácil, mas nos animais mais velhos isso torna-se um pouco mais difícil.
Nessa figura aqui, então, que nós podemos ver a cabeça óssea toda, a gente pode, então, relembrar que essa parte aqui, dentro do crânio, é onde fica o encéfalo. Então, é a cavidade craniana. E os ossos que vão formar essa cavidade são os ossos crânicos. Já o restante aqui são os ossos que formam a face do animal. Daí o nome de ossos faciais. E nessa região da face nós temos uma cavidade aqui, que é a cavidade nasal, abaixo dela, né, a cavidade oral. A gente falou na figura anterior do cão que existe uma parede óssea aqui, que é o palato duro, formado pelo osso palatino, pelo maxilar e pelo incisivo, que vai separar essa cavidade nasal da cavidade oral, que está aqui embaixo. E essa cavidade oral, a gente vai observar que ela vai ser margeada aqui, né, nas suas laterais, por esse osso aí, que é a mandíbula. Mas antes de nós continuarmos, nós temos que lembrar que o assunto dessa aula não são todos os ossos da cabeça. Nós vamos nos prender a alguns ossos que formam parte do conjunto dos ossos crânicos. Vão ser o occipital, o interparietal, os parietais, o basesfenoide, o pré-esfenoide, os temporais, os frontais, e o pterigoide. Esses são os ossos que nós vamos estudar nessa aula. Vamos começar falando desses ossos que estão aqui atrás, que é o occipital, que a gente vai ver que no bovino não é só o occipital, tem mais ossos. Depois a gente começa a falar dos ossos que estão formando o teto da cavidade, aqui. E por último, os ossos que vão formar aqui a cavidade orbitária e esses que estão aqui na base. Então, nessas figuras aqui, então, nós temos o crânio do cão, do suíno, do bovino e do equino visto caudalmente. E nós vamos observar o osso occipital. Nessa figura, o autor, essa figura foi tirada do cônico, e a gente consegue perceber que ele subdivide o osso occipital em 3 partes. Uma parte escamosa, nas partes laterais e na parte basal. A parte escamosa é justamente essa daqui de cima. As partes laterais, essas duas aqui, e a parte basilar, ou basal, essa daqui. Quais acidentes nós podemos identificar aqui? O forame magno, que é essa grande abertura aqui, que vai ser onde o conteúdo da medula espial se une ao conteúdo da cavidade craniana. De cada lado do forame magno, nós vamos encontrar os côndilos do occipital, que são superfícies articulares convexas, que vão se articular com uma concavidade existente na primeira vértebra, que é o atlas. O processo jugular, que é essa parte aqui. E depois desse processo jugular, ele se continua com essa ponta aqui que nós chamamos de processo paracondilar. Então aqui é o processo jugular, aqui o paracondilar. O jugular, o paracondilar, o jugular e o paracondilar. Além disso, o canal do hipoglosso, que é a abertura por onde passa o 12º par craniano, que aqui a gente só consegue identificar no equino, né, que existe só no equino, mas nessas figuras aqui só dá para ver no equino. Nos outros animais também está aqui nessa posição, só que fica encoberto pelo côndilo, então a gente não consegue observar. Além disso, a protuberância occipital externa, a crista nucal, que a gente vai identificar em carnívoro, suíno e equino,
que é essa linha que fica aqui em cima. No bovino, ela é chamada de linha nucal e não a crista, porque ela não é tão pronunciada. E a crista sagital externa, que a gente vai identificar em carnívoros e equino, que é essa linha aqui, ó, do meio. Que ela até se prolonga aqui no interparietal aqui na frente. Nessa figura aqui a gente pode aproveitar também e mostrar, ó, o osso interparietal. No suíno ele não aparece porque ele fica aqui em cima. Além disso, a gente já começa a ver aqui, ó, os ossos parietais. No suíno a gente também não vai ver porque ele está olhando aqui por cima, mas a gente vê aqui, ó, no bovino, que ele fica bem aqui atrás da cabeça. Ele não fica nessa parte de cima aqui. Porque o osso frontal dele, ó, vem até aqui atrás. E aqui os processos cornuais que são característicos, então, do osso frontal dessa espécie. Lógico, nas raças que tem chifre, porque nem todas as raças vão ter chifre. Outra coisa que a gente pode destacar também é que no osso frontal existe um espaço que é chamado de seio frontal em todos os mamíferos domésticos. Alguns ossos do crânio têm espaço dentro deles que é preenchido por ar. Esses espaços são chamados de seio. Então, se é no osso frontal, a gente chama de seio frontal. Se é no osso maxilar, a gente chama de seio maxilar. Então, esses seios eles têm o nome do osso no qual eles localizam. No caso do osso frontal, ele tem um espaço lá dentro, preenchido por ar, que é o seio frontal, que esse seio frontal ele se prolonga aqui para dentro do processo cornual, no bovino. E isso é importante a gente mencionar, porque quando é feita a descorna, a retirada do chifre, né, você expõe esse seio aqui. Você tem que tomar muito cuidado para não causar uma sinusite, né, durante o processo. Tem que ser um processo bem higiênico, porque normalmente o pessoal às vezes deixa cair pelo, sujeira, porque realiza esse procedimento às vezes até no curral. Então acaba dando uma sinusite no animal, o que é ruim para ele, né? Que no dia seguinte, quando você faz a descorna, você vai até ver o animal lá de cabeça baixa, porque ele está com muita dor na cabeça, né, e parado. Vamos dar uma olhada agora então nesse crânio de cão visto caudalmente para a gente identificar esses acidentes no crânio, né? A crista nucal está aqui. A crista nucal está aqui, a protuberância occipital externa, os côndilos do occipital, o forame magno, o processo jugular e o paracondilar. Aqui embaixo existe uma depressão, né, que é chamada fossa condilar ventral. Então, nessa figura aqui, observando o crânio do cão numa vista ventral, aqui está o forame magno, aqui os côndilos do occipital, o processo paracondilar aqui, de um lado e do outro, e aqui a depressão que eu falei para vocês, que é a fossa condilar ventral. E nela a gente consegue observar bem aqui, ó, o canal do nervo hipoglosso, a saída do nervo hipoglosso. Aqui no equino, uma vista de perfil lateral, mostrando aqui no osso occipital dele, ó, a crista nucal, o côndilo do occipital, o processo jugular e o paracondilar, e a protuberância occipital externa. E aqui já, ó, a crista sagital. Porque se a gente observar, ela vai continuar com essa linha aqui, que é chamada de linha temporal, que vai contornar aqui, ó, todo esse espaço que é a fossa temporal. Tá? Então a fossa temporal ela fica delimitada aqui pela crista nucal, caudalmente, medialmente aqui pela crista sagital e a linha temporal também, ó, delimita ela cranial e lateralmente, para alojar um músculo aqui, que é o músculo temporal, que é um dos músculos da mastigação, que se prende nessa superfície aqui do osso, principalmente aqui do osso parietal. As fibras musculares deles convergem para esse processo aqui, ó, da mandíbula, que está encaixado aqui, que é o processo coronoide da mandíbula. Então esse músculo, quando se contrai, faz com que a mandíbula suba aqui,
né, e feche a arcada dentária, provoca a oclusão dos dentes, né. E logo aqui embaixo, ó, a articulação temporomandibular, que permite esse movimento, que é uma articulação sinovial. Aqui então, numa vista dorsal, o crânio do equino, a gente pode observar aqui a crista nucal, a crista sagital externa, depois as linhas temporais aqui, como eu falei, tudo isso contornando aqui, ó, a fossa temporal, onde se encaixa aqui o músculo temporal para se prender aqui no processo coronoide da mandíbula. Aproveitando essa mesma figura, para a gente olhar aqui os ossos que formam o teto da cavidade craniana, você repara que os ossos aqui você mal consegue identificar a separação entre um e outro, né? Ou seja, como eu havia falado anteriormente, as suturas elas sofrem um processo de ossificação e fica difícil essa identificação. Mas aqui fica uma sutura que vai separar o occipital desses ossos que estão aqui na frente. Aqui vai ficar o osso interparietal, aqui vai ficar os ossos parietais, aqui já abaixo o osso temporal, e aqui na frente, isso aqui os ossos frontais. Isso aqui também pertence ao osso frontal, que é aquele processo zigomático do osso frontal. Então, são esses os ossos que formam aí essa parte do teto. Bem, eu já destaquei aqui no teto a crista sagital externa, essa linha temporal, e outra coisa que a gente tem que observar aqui é justamente esse processo do osso frontal, que é o processo zigomático dele, e nesse processo a gente observa aqui, ó, essa abertura que é o forame supraorbital. Esse processo zigomático do osso temporal, é bom a gente destacar o seguinte sobre ele. Como eu havia mostrado nesse slide aqui anteriormente, o processo zigomático do osso frontal nos carnívoros vai ser apenas essa ponta aqui, ó, no suíno também, né? Ele não vai se ligar aqui embaixo a essa estrutura que é o arco zigomático, como a gente vê aqui, ó, no bovino e no equino. Reparem que aqui no bovino, o osso zigomático ele tem esse processo indo com uma ponta para cá e outra ponta para cá. Então isso aqui fica sendo o processo frontal do osso zigomático, que é esse aqui, e esse aqui o processo temporal dele. No equino, você vê que só tem essa ponta aqui, ó, vindo para cá. Então esse aqui é chamado de processo frontal do osso zigomático do equino. Reparem que o processo zigomático do osso frontal ele se articula de maneira diferente aqui nessas duas espécies, né? O processo zigomático do osso frontal no bovino vai se articular aqui com o osso zigomático e no equino com o osso temporal. Bem, até agora então nós falamos do osso occipital, do interparietal, do parietal, do frontal. E para completar aqui a fossa temporal, vamos falar desse osso aqui, que é o osso temporal. E nessa figura, ele está representado aqui por duas cores. Por esse tom de cinza aqui e essa parte amarelada aqui embaixo, né? O osso temporal ele é subdividido numa parte escamosa e numa parte aqui que é chamada de petra timpânica. Então essa é a parte escamosa dele e essa aqui é a parte petrotimpânica em todos eles, ó. Parte escamosa, a petrotimpânica, a escamosa e a petrotimpânica. Vamos primeiro falar dessa parte escamosa aqui. Essa parte escamosa, então, formada por essa placa aqui, essa face que a gente vê aqui que é convexa, onde vai se aderir o músculo temporal, é a face que nós chamamos de face temporal. A face que fica voltada lá para dentro da cavidade craniana é a face craniana. Surgindo dessa face temporal, então, a gente tem esse processo aqui que a gente já falou, que é o processo zigomático do osso temporal. Nesse processo zigomático,
nós vamos encontrar aqui alguns acidentes, como o tubérculo articular, a fossa mandibular e o processo retroarticular. Atrás dele vem uma incisura, uma reentrância aqui, a incisura timpânica ou chanfradura timpânica, e essa ponta aqui que é o processo occipital, que fica ao lado dessa protuberância aqui, ó, da parte petrotimpânica, que é essa amarela. Isso aqui é o processo mastoide. Da parte petrotimpânica aqui, nós podemos observar essa abertura, que é o poro acústico externo, e esse canalzinho aqui, que é o meato acústico externo. Tudo isso termina numa estrutura que é chamada de bula ou bolha timpânica, que a gente consegue ver bem aqui, ó, no felino, bem pronunciado, e aqui no cão. Tá? No bovino também, ó. No equino é que é um pouco mais discreto, essa bula ou bolha timpânica. Nessa parte petrotimpânica também cabe a gente destacar essa ponta aqui, ó, de osso, com o número 16, que a gente vê aqui também no bovino, que é o chamado processo muscular. Então, nesse crânio aqui do equino, numa vista ventral, nós podemos ver aqui a parte escamosa do osso temporal, e isso aqui é a parte petrotimpânica. Nessa parte escamosa aqui, então, nós podemos identificar aqui o tubérculo articular, aqui a fossa mandibular, o processo retroarticular. E nessa parte petrotimpânica, nós podemos ver aqui a bula timpânica, o processo estiloide, aqui o processo mastoide, o metacústico externo está aqui, e entre o processo mastoide e o processo estiloide existe uma pequena abertura aqui que é o forame estilomastoide, que a gente consegue até perceber melhor desse lado aqui. Podemos aproveitar essa figura aqui também para rever algumas estruturas aqui, ó, do occipital, como os côndilos do occipital, forame magno aqui, o processo paracondilar, o jugular aqui, né, esse espaço aqui é a fossa condilar ventral, onde fica o canal do hipoglosso, que a gente vê um sombreado dele aqui. Isso aqui é a parte basilar ou basal do occipital. Ela se estende até aqui a altura desse tubérculo muscular. Nesse tubérculo muscular é o ponto de junção do osso occipital, da parte basal dele, ou basilar, com a parte basal do base esfenoide, que vai estar aqui à frente, que a gente vai começar a falar. Nessa figura aqui a gente tem o crânio de um equino cortado no plano mediano, onde a gente consegue observar aqui então essa cavidade, que é a cavidade craniana, que aloja o encéfalo, né? Ficando aqui nessa região o cérebro, aqui o cerebelo e aqui embaixo o tronco encefálico, que vai ser objetivo de estudo da aula de sistema nervoso. Aqui então a gente consegue ver a parte escamosa, a face cerebral dela, né? E aqui a parte petrotimpânica. E nessa parte petrotimpânica a gente tem que destacar isso aqui, ó, o meato acústico interno. Vamos começar a falar agora então do esfenoide. O esfenoide, como mencionei anteriormente, ele é subdividido em base esfenoide e pré-esfenoide. Nessa vista ventral aqui só aparece esse pedacinho pequenininho. Ambos vão ser formados por um corpo e por um par de asas. Então, nessa figura, a gente consegue observar essa região aqui, que é o que a gente chama de corpo do base esfenoide, e essas projeções dele aqui, ó, para as laterais, que vão invadir aqui a região da órbita. Isso é o par de asas que ele apresenta. No pé esfenoide, isso aqui é o corpo dele, né? Só aparece essa parte do corpo dele, porque ele aqui vai ser encoberto, em grande parte, pelo osso aqui, ó, pterigoide e por parte do palatino. O par de asa dele, né, se projeta aqui para dentro da órbita. Está aqui, ó, representado aqui.
Se a gente prestar bastante atenção aqui, essas duas asas, né, do esfenoide do base esfenoide e do pré-esfenoide, elas ajudam a formar a parede medial da órbita aqui. Nela aparece uma série de aberturas aqui por onde vão passar vasos e nervos para vir aqui para o globo ocular. É isso que nós vamos ver em detalhe agora. Nessa figura aqui, então, nós temos a vista lateral do crânio de um equino, onde o arco zigomático ele foi removido aqui, né, aquele processo do osso frontal, o processo zigomático dele que vem se unir ao arco zigomático também foi removido. E a gente consegue observar, né, que aqui está o osso occipital, aqui o osso temporal, aqui o osso frontal, o interparietal está aqui, isso aqui é o osso lacrimal, isso aqui é o maxilar, isso aqui é o palatino, e isso aqui o esfenoide, que é o que nós vamos estudar agora. E esse espaço aqui, isso aqui é a órbita. Aqui embaixo a fossa pitérico-palatina. Então, aqui dentro da órbita, a gente consegue ver, né, que essa cavidade ela vai ser formada aqui pelo temporal, pelo frontal, pelo esfenoide, pelo lacrimal, pelo palatino e uma parte aqui do maxilar. Mas o que interessa para a gente aqui é justamente o esfenoide. Nessa figura aqui, então, nós vamos começar a estudar o esfenoide, falando do base esfenoide e do pré-esfenoide em conjunto, né? Aqui, então, onde está o corpo do base esfenoide, do pré-esfenoide, ele fica bastante encoberto por esses ossos aqui. E além da parte basilar, ou do corpo desses ossos, nós temos aqui a asa do base esfenoide e a asa do pré-esfenoide. Reparem que a asa do base esfenoide tem uma ponta que vem em direção aqui a esse osso, que é o osso pterigoide, portanto isso é chamado de processo pterigoide. E acima desse processo tem uma crista aqui, uma linha aqui, que é chamada de crista pterigoide. E repara que existem aberturas à frente dessa crista e atrás dessa crista. São essas aberturas que nós vamos estudar. Essas aberturas, então, né, essa aqui que se localiza caudalmente, ela se comunica com uma outra que fica aqui rostralmente, a crista pterigoide. E é indicada até por uma seta aqui, essa passagem. Esse aqui é o canal alar, né, porque ele está na asa do base esfenoide aqui. Então, esse canal alar ele é formado por essa abertura caudal, que é o forame alar caudal, e essa abertura rostral aqui, que é o forame alar rostral. Acima, então, aqui do forame alar rostral, nós temos em sequência aqui 3 aberturas, indicadas aqui pelo número 20, o 19 e o 18, que são respectivamente a fissura orbitária, o canal óptico e o forame etimoidal. Atrás da crista pterigoide existe essa pequena abertura aqui, marcada pelo número 17, que é o forame alar menor. Essa projeção aqui, essa projeção do osso pterigoide é chamada de âmulo do pterigoide.
É em torno do âmago do pterigoide que o músculo tensor do véu palatino se prende. Nessa figura vale a gente destacar também, aqui que a gente consegue ver em grande detalhe, né, parte do temporal que nós já falamos anteriormente, né, o poro acústico externo, o meato acústico externo, o processo estiloide, processo muscular, processo mastoide e o forame estilomastoide aqui. E medialmente a essa parte petrotimpânica do osso temporal e sendo margeada aqui, ó, pela parte basilar do occipital e pela asa do basisfenoide, nós temos uma grande abertura aqui que é o forame lácero. Nós vamos dar uma olhadinha em detalhe agora. Aqui então nós estamos observando a base do crânio de um equino, para a gente falar sobre o forame lácero. Repare que ele se continua com um estreitamento aqui, que é a fissura petro-occipital, né, entre a parte petrosa do osso temporal e a parte basilar do osso occipital. E termina nesse alargamento aqui, que é o forame jugular. Repare que aqui na frente do forame lácero eu coloquei 3 reentrâncias. Então aqui nós temos em sequência a incisura carótica medial, a lateral e a incisura oval. Outro aspecto do esfenoide que merece destaque no basisfenoide é uma depressão que se encontra aqui dentro da cavidade craniana, na sua parte basal, no seu corpo, uma depressão que é chamada de cela túrcica. E nessa cela túrcica há uma depressão que é chamada de fossa hipofisária, onde se aloja a glândula hipófise. E reparem também que aqui, no esfenoide, existe um espaço também, que é o seio esfenoidal. Esse esfenoidal ele é contínuo com um seio também dentro do osso palatino, formando então um seio que é chamado de esfenopalatino. E nessa figura aqui, a gente consegue ver bem o osso pterigoide com essa projeção aqui, que é o âmulo do pterigoide. Nessa figura aqui, então, no cão, o arco zigomático ele foi removido aqui, para a gente poder visualizar a órbita. E nessa órbita aí nós vamos ver a asa do basisfenoide e do pré-esfenoide aqui fusionadas, né? E vamos ver essas aberturas que se encontram aqui na órbita. A gente vai ver que tem pequenas diferenças em relação ao equino. Primeiro aqui, esses de número 3 são os forames etimoidais. Em seguida aqui, o número 4, o 5 e o 6 são respectivamente o canal óptico, a fissura orbitária e o forame alar rostral. Aqui é o forame alar caudal. E próximo a ele, o forame oval. A figura não está muito boa, mas aqui é um número 7, isso aqui é um número 8. Então, relembrando aqui, os forames etimoidais, o canal óptico, a fissura orbitária, o forame alar rostral, o forame alar caudal e o forame oval. E aqui, a título de comparação também, na órbita do ruminante, o arco zigomático foi recortado aqui, o processo zigomático do osso frontal, tudo isso foi removido para que a gente observe aí a órbita. E aqui nós vemos pelo número 6, o número 7 e o número 8, os forames etimoidal, o canal óptico e o forame órbito rotundo. O número 9 aqui representa o forame oval.